vamos agora começar a nossa segunda aula da primeira matéria do CTL, que é a visão de células. Nessa segunda aula, nós queremos entender um pouco mais como é o processo de edificação da casa de Deus. E nós vamos usar uma ilustração. Toda essa aula vai ser baseada numa única ilustração, que é a ilustração da casa de pedra. Então, o que acontece? Um fenômeno muito comum, né, no nosso meio evangélico, é daquele crente que tem uma vida correta, que tem uma vida santa, mas que ele não está vinculado a igreja nenhuma. Já viram esses irmãos? Então, isso é um tipo de justiça própria, de arrogância. E ele pensa com isso que ele está sendo muito santo. Mas, na verdade, ele está desprezando quem Deus aceitou. E ele está se colocando acima da casa de Deus. Porque ninguém é digno dele. Não é? É claro que ele talvez não pense assim conscientemente. Mas essa é a mensagem do seu comportamento. É um crente desvinculado. Ele é uma pedra viva, mas é uma pedra desvinculada, isolada. Portanto, ele deixa de experimentar o propósito de Deus. Ele deixa de experimentar. Ele vai de um lugar para o outro, mas em algum momento ele vai sentir vazio. Então, pedras isoladas não são úteis para Deus. Eu sei que muitos pensam que utilidade para Deus depende só de santidade. Se você tem uma vida correta, uma vida santa, o Espírito pode usar você. Eu quero dizer que não é suficiente. Você precisa também de estar no ambiente apropriado, na esfera apropriada. Você tem que estar vinculado. Um membro desconectado do corpo não pode ser usado, porque ele é uma aberração. O membro no corpo tem beleza. O membro fora do corpo é aterrorizante. É aterrorizante. É assim que se vê no mundo espiritual. Então, a sua utilidade depende também do seu envolvimento. Alguns líderes também, eles são muito bons em coletar pedras. Eu vou usar a ilustração da edificação de uma casa de pedra. Mas tem muitos líderes de igreja, pastores, que são muito bons para coletar pedra. Então, eles vão amontoando pedras, mas nunca constroem coisa alguma. Presta atenção, um amontoado de pedras não é um edifício. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode ter um amontoado de pedras aos domingos e não ter ali casa construída. Por quê? Lembra de eu te falar? Às vezes, você individualmente experimenta uma certa medida de presença de Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Mas presta atenção, como é que Deus pode habitar no amontoado de pedra? Como é que o amontoado de pedra pode de fato experimentar a glória? Não há glória. Pode experimentar eventualmente, momentaneamente, mas ninguém aguenta ficar no amontoado de pedra muito tempo, porque ele é uma contradição. O que se espera é que o amontoado se posicione e seja edificado. Por isso vou te afirmar uma coisa agora, muito séria, você tem que ouvir com ouvidos santos. Você pode ter muitos crentes reunidos e não ter igreja. Sabe o que é mais sério? Você pode ter muitos crentes, gente boa, vida santa, mas que não são igreja. Para ser igreja, o corpo tem que estar com os membros conectados. A casa tem que estar com as pedras edificadas. Senão não é igreja. Então agora eu estou vendo tudo a respeito da videira. É uma seita exclusivista, só eles são igreja. Não, essa advertência é para nós. Entendeu? Nós não queremos ser amontoado de pedra. Não queremos ser sacola de membros. Nós queremos ser edifício para Deus. Agora, ser edifício custa. Dá trabalho. Edificar é uma coisa custosa, trabalhosa. Mas precisamos de fazer. Caso contrário, não é igreja. Entende? Eu sei que para você, qualquer grupinho que reunir, você chama de igreja. Deus não. Deus quer que você se torne igreja. Igreja é um alvo para você. É um projeto para você. Entende? Mas é preciso tirar essa mentalidade individualista. Essa mentalidade de pedra que não está ligada em lugar nenhum. Ok? Muito cuidado com amontoados. O que o Senhor deseja é uma casa, não pedras isoladas. Qual o problema de pedra isolada? Por que as pessoas querem ser pedras isoladas? Porque são pedras vaidosas. Uma pedra isolada pode ser admirada. Uma pedra na construção passa despercebida.
Ninguém fica dizendo que pedra legal colocaram aqui nessa parede. Não. Mas se tiver ela sozinha, fala, uau, mas que granito lindo. Então, por que você não quer ser parte da construção? Porque o seu individualismo é um tipo de vaidade. É um tipo de se mostrar. De dizer o quanto você é especial. Entende? Pastores também, que ao invés de construir, eles amontoam, é porque eles querem mostrar as pedras. Olha a minha coleção de pedra maravilhosa, já tenho 2.000 pedras. Olha meu alvo esse ano, eu quero chegar a 3.000 pedras. E olha, isso é legal, amém pelas pedras, mas isso não atinge o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus é ter a sua casa, não é ter um amontoado de pedra. E pastores que colecionam pedras sempre estão cobiçando pedra dos outros. É verdade ou não é? Aí ele vê a pedra da outra construção, ele fala, eu queria aquela pedra, vou convidar ela para fazer parte da minha coleção. É verdade ou não é? Mas é duro isso, né? E aí fica um monte de construtor brigando por causa das pedras. Porque o negócio dele é pedra. Eu quero ter pedra. Então tem pedras mais bonitas, pedras maiores, pedras mais ricas, tem muitos tipos de pedra. Mas aquela eu não tenho na minha coleção. Eu quero mais daquela. Agora eu estou empenhado em conseguir pedras que são ex-viciados. Agora eu quero pedras que são empresários. Eu decidi que aqui nessa obra vai ter só pedra que é empresário. Pedras empresariais. Então veja, quando você fica escolhendo pedras, você não está edificando coisa nenhuma. Você só quer um amontoado. Entende? Só quer um amontoado. Vamos edificar a casa para Deus. Quantos dizem amém aqui? Vamos edificar a casa para Deus. Você me conhece, sabe que eu valorizo o tamanho da casa e a casa de Deus cresce. Mas o tamanho não é a prioridade. O tamanho não vem primeiro. O que vem primeiro é a edificação. Ser edificado. Essa é uma expressão muito comum no Novo Testamento e muito comum no nosso linguajar. Ser edificado, você foi edificado, fui tão edificado, nós gostamos de falar essa palavra, mas é uma palavra da construção, não é palavra religiosa na verdade, ela é uma palavra da construção, você está edificando algo na construção, então você só pode entender o que é edificação, é quando você entende que algo contribuiu para você estar mais na vida da igreja, mais conectado à cabeça e ao corpo, isso é verdadeira edificação. Entendeu? Então, quando você é exortado contra o seu individualismo, você fala, fui edificado. Por que foi edificado? Porque agora eu estou aqui no corporativo, estou com os irmãos. Entende? Quando você fala, o irmão me exortou com relação à carne, à vaidade. Aí você fala, fui edificado. Por que foi edificado? Porque é a nossa vaidade que nos leva a ser individualista. A querer ser uma pedra que destaca. Estão me acompanhando, irmãos? Isso é uma coisa tão séria, não é? Então, o Senhor não quer simplesmente amontoado, o Senhor quer edificar. Então, um grande inimigo da edificação é o individualismo e a independência. É querer fazer sozinho, é querer achar que o importante é fazer o trabalho, não importa com quem nem com quantos, isso não é verdade. O trabalho é feito pelo corpo. Deus quer ativar o corpo. Ok? Então é a casa que tem que ser edificada. Então muitos crentes vivem uma vida de fracasso espiritual. Sabe por que ele vive um fracasso espiritual? Não é porque ele às vezes não conhece a verdade do Evangelho, ou ele não busca o Senhor e não ora, mas é simplesmente porque ele está sozinho. Entende? Ele convive com outras pedras, mas está sozinho. Por quê? Porque no depósito de material de construção, existe tudo que existe numa casa. Tudo. No depósito tem tijolo, na casa tem. No depósito tem cimento, na casa tem. Lá tem telha, na casa. Não importa o que você falar, o que tem no depósito, tem na casa. A única diferença entre um depósito e uma casa é que a casa foi edificada. Edificada. Eu vou desafiar você uma coisa. Se existe um pecado que assedia você, e tem te levado eventualmente a derrotas, resolva não andar sozinho mais. Resolva estar com os irmãos. Nada produz mais santidade do que irmãos. Porque os irmãos são luz na sua vida. Entende? Por amor, faça o teste do que eu estou te dizendo. Agora, quanto mais sozinho, mais fácil de cair e repetir. Você repete porque está só. Se não tivesse só, era muito mais difícil acontecer. Então, enquanto o membro está ligado no corpo, as coisas vão bem com ele.
quando eu falo está ligado de maneira prática. Não é que ele sentou no banco e ouviu uma pregação. Não, ele sabe a quem ele está conectado. Ele sabe na célula como é que ele está se comportando em relação aos demais irmãos em amor e comunhão. Então ele está conectado. Enquanto ele está conectado, ele vai bem. E acredite, ele vai passar por dificuldades, mas o próprio corpo vai supri-lo. A própria comunhão dos irmãos supre. Às vezes sem ninguém planejar. Eu sei que alguns irmãos às vezes me estranham. Eu sou um cara que faz muita reunião, eu reconheço isso. Então, supervisores que andam comigo, às vezes eu penso que eles ficam um pouco cansados, porque eles vêm a Goiânia pelo menos 6 vezes por ano. É muita reunião. Reconheço isso. E eu penso que alguns deles até vêm em alguma reunião ou outra e falam, por que essa reunião? Parece que não tratou nada importante. Mas veja, se nós conseguirmos, nessa reunião de supervisor, ser uma célula, e se houver vínculo de amor e de unidade entre nós, só de você estar na reunião, o corpo vai produzir algo em você. Acredite, só de estar na reunião, você vai valorizar só a companhia, só a presença dos irmãos. Oh Deus, por que eu estou falando isso? Ok? Então, você é capaz de dizer a quem você está conectado? Isso é espiritualidade prática. Ok? Então, o único caminho para você ser um crente vencedor é estando na vida da igreja. Fora da vida da igreja, você não vai conseguir vitória permanente. Deus criou assim, para que não sejamos independentes. Há uma interdependência entre nós. Eu não estou sugerindo que você vai ser dependente das pessoas. Nós somos dependentes do Senhor, mas deliberadamente caminhamos com os irmãos. E só de fazermos isso, estamos andando em humildade. E a Bíblia fala isso, né? Miqueias 6:8, né? O Senhor quer que você ande em humildade. Só de você andar na vida da igreja, está demonstrando humildade, vai receber recompensa do Senhor. Então, os apóstolos usaram a ilustração da casa de pedra para explicar essa verdade da edificação da igreja, da casa de Deus. E para construir uma casa, 5 coisas são necessárias. 5 coisas são necessárias. Eu quero falar de cada uma delas, ok? Quais são essas coisas? Muito bem, essas 5 coisas, elas podem ser vistas lá em Efésios 4:11. Elas estão relacionadas com os 5 ministérios. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê, meus irmãos? Muito bem, essa palavra no original, catartismo, significa também treinamento. Treinamento. É que a palavra aperfeiçoar na nossa cabeça, a gente acaba lendo a Bíblia de maneira religiosa e às vezes perdemos sentido. O que é aperfeiçoar? Então, vamos imaginar que eu sou um futebolista e eu tenho que cobrar faltas. Então, eu vou cobrar falta, eu quero que a bola faça um certo ângulo e caia no lugar específico do gol. Para isso acontecer, o que tem que acontecer comigo? O meu chute tem que ser o quê? Aperfeiçoado. Porque ele não é perfeito. Eu ainda não consigo fazer com a bola o que eu quero. Então, para eu conseguir isso, eu vou ter que aperfeiçoar o meu chute. Concorda comigo? E como é que nós aperfeiçoamos o chute? Fazendo o quê? Treinando. Então, o treino é para aperfeiçoar. Qualquer coisa na sua vida que precise de ser ainda melhorada, aperfeiçoada, vai ser conseguida com repetição e treino, ok? Então, você pode colocar entre parênteses aí na sua Bíblia, ok? Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram dados para o treinamento dos santos. Santos são todos os crentes. Treinamento dos santos. E esse treinamento é para quê? Para que os santos possam desempenhar o seu serviço. Então, existe um serviço que é de todo mundo. Você entende o que é serviço? É um trabalho. Na Revista e Corrigida não fala serviço, fala ministério. Por isso que nós dizemos que cada crente é um ministro. Porque todo ministro tem que fazer um ministério. Mas a palavra ministério na Revista e Atualizada é serviço, porque ministério é serviço. Ministro no original é servo. Ministro é o contrário de maestro. Maestro é o líder, o grande. O ministro é o mini, é o pequeno. Ok?
Esse é o sentido. Somos todos servos e temos um serviço. Muito bem. Todo crente tem um serviço. E os ministérios foram levantados na igreja para treinar os crentes a fazer esse serviço. Estão compreendendo? A grande pergunta é, qual é o serviço? Está escrito lá, qual é o serviço? Edificação do... Muito bem. A palavra edificar é da construção, mas corpo é da biologia. Paulo misturou os dois. Ok? Então vamos tirar corpo e vamos usar uma ilustração da construção. Vamos colocar edificação da casa. Aí fica mais fácil de entender, concorda comigo? Então agora eu vou ler para você. Os ministérios foram levantados para treinar os santos, para que os santos façam o serviço de edificação da casa de Deus. Então, qual que é o trabalho de todo crente? Todo crente tem que fazer. Qual é o trabalho de todo crente? Construir a casa. Esse é o propósito eterno. Se todo crente entende que ele está aqui para construir a casa, facilita muito. Ele não está aqui para participar de meramente uma religião, uma reunião, um culto. Nem tampouco ele está aqui só para buscar bênção para ele. Não, ele tem um serviço agora. Você veio e você ganhou um serviço. Esse serviço é construir a casa. Todo crente está envolvido. Então não precisa nem de falar de você, pastor, não é? Você está aqui para construir a casa. Você pode achar que está aqui por muitas razões, mas Paulo é muito prático. Você está aqui para fazer um serviço. Isso não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com habilidade, ok? É um serviço comum a todos. Ninguém pode dizer, eu não vou fazer esse serviço porque eu não tenho dom. Não tem nada a ver com dom aqui. A única coisa que você pode falar é o seguinte, eu não vou fazer ainda porque eu não sei como é que faz. Me ensinem como é que faz, que eu vou fazer. É para isso que tem um CTL, eu vou te ensinar como é que faz. Uma vez que você aprendeu a fazer, o que se espera é que você faça o serviço. Todos nós, juntos. Amém, meus irmãos? Então, a edificação dessa casa passa por esses 5 ministérios. O que você vai perguntar, pastor, e esses ministérios? Bom, esses ministérios, poderíamos dizer que eles são pessoas, Deus dá dons à igreja. São pessoas especiais que Deus levanta para treinar os irmãos. Deus levanta essas pessoas, aleluia por elas. Mas também, esses ministérios apontam para as matérias que esse ministro tem que aprender para fazer o serviço. Então, esse serviço de edificar a casa precisa de profecia, precisa de evangelismo, precisa de apacentamento, precisa de ensino e precisa de ministério apostólico. Para fazer o serviço, você vai precisar de treinamento dessas matérias todas. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Muito bem. Então, esse serviço é a edificação do corpo. Qualquer outro propósito diferente desse não é o propósito eterno. Se você está na igreja e o seu alvo é outro, não é construir casa para Deus, você não está de acordo com o propósito eterno. Lembra que nós lemos 1 João capítulo 2? Tudo que não é feito segundo a vontade de Deus, não permanece. É madeira, palha e feno. Vai ser eliminado. Então, Deus só aceita aquilo que é feito para construir a sua casa. Deus está envolvido nisso. Jesus está edificando a sua igreja, a sua casa. O Espírito Santo está preparando a sua noiva, que é a sua casa. A Trindade está envolvida nesse projeto. Você vai querer fazer outra coisa? Você vai querer envolver-se em outra coisa? Então, quando eu exorto você a não ficar embriagado com coisas que o mundo fica te seduzindo, não é porque eu quero impedir você de fazer nada. Eu até digo, faça o que você quiser fazer, mas não deixe de fazer o principal. Não esqueça do ponto central. O ponto central é o serviço, a construção da casa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, você é contra a assistência social? Não sou contra, sou a favor. Você quer ajudar o pobre? Ajuda. Você quer ajudar crianças abandonadas? Ajude. Você quer ajudar drogados? Ajude. Faça isso, faça por amor, faça porque você é um servo de Deus. Mas não se iluda. Não se iluda. Isso tudo passa. A casa permanece. Entendeu? Edifique a casa. Enquanto você edifica a casa, você pode ter um ministério de dança. Dança à vontade. Você gosta de dançar? Dance. Ah, eu gosto de cantar. Cante. Você é livre e faz tudo para o Senhor. A ordem de Paulo é isso. Seja comer, beber, teatro, música, qualquer coisa, faz para o Senhor. Mas lembra o seguinte, tem um serviço que é de todo crente.
E o serviço é construir a casa. Ah, já estou cantando na igreja, daqui que eu vou construir casa? Pois é. Se tiver que escolher um dos dois, fique com o serviço. Mas se tiver como fazer os dois, faça os dois. Mas não deixe de fazer o que Deus está fazendo. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Quantos elementos, então, vai ter nessa edificação, meus irmãos? 5. Esses 5 estão representados pelos ministérios de Efésios 4:11. O primeiro, então, o primeiro passo para a edificação da casa é a planta. Ninguém vai construir nada sem ter projeto. Antes de você ver na realidade, você tem que ver na sua mente. Não é assim? O que é um projeto? O projeto é aquilo que o engenheiro ou o arquiteto desenha antes, para mostrar o que virá depois. Então, a visão é nada mais do que ver antes. Porque a visão depois vai se tornar concreta. Ok? Isso é função de qual ministério? Ministério apostólico. Deus levanta homens na igreja para te trazer clareza do projeto. Entende? Então, eu não tenho título de apóstolo, não quero ter, não me chame de apóstolo. Preste atenção. Mas eu sei que eu tenho uma unção apostólica. Por que eu sei que eu tenho uma unção apostólica? Porque Deus me dá clareza da planta. Eu sei o que eu estou fazendo. Sei por que eu estou fazendo. E quando eu compartilho com você, eu não o faço por alguma vaidade pessoal. Eu faço por um chamado divino. Então, existe uma visão. Você tem que entender a visão. Por que eu falei para você? Se você não vê revelação, enxergar no seu espírito a casa de Deus, você não vai conseguir ser um pastor bem-sucedido. Antes de você começar a construir, você tem que ter alguma revelação do que você está fazendo. Alguma clareza do que você está fazendo. Seu coração, de alguma maneira, tem que ser tomado. Vai ser lindo quando estiver pronto, porque é assim que vai ser. Por isso você vai ver que aquele que tem a visão, ele sempre fala das coisas de maneira um pouco assim, idealizada. Não é? Por quê? Porque ele está vendo a planta. A planta é linda. Às vezes, na hora de construir, alguma coisa vai ser ali adaptada, mas vai ser em linha com a planta. Então, quando eu falo da célula, a célula é maravilhosa, mas pode ser que no dia a dia a sua célula não seja essa gracinha toda. Aí você fala, minha célula não é igual o pastor falou. Pois é, não é ainda, vai ser. Você tem que ter a visão de onde você quer chegar. Quase entendem o que eu estou dizendo? Então, a primeira coisa necessária é ter a planta. Nenhum trabalhador está eximido. Quem que você acha que tem que entender a planta? É só o engenheiro? Não. Todos os que estão envolvidos na obra têm que saber. Então, se você vai numa construção, você vai ver a planta, normalmente ela fica pregada numa parede ou em algum quadro. Por quê? Porque toda hora os construtores vão lá checar. Como é que é isso aqui? Como é que vai ser ali? A porta é aonde? A janela é aonde? Qual a dimensão? Como é que é? Então, não interessa. Não, meu negócio aqui, eu sou só o serralheiro. Bom, você é o serralheiro, filho, mas nós temos uma planta aqui de como deve ser a janela, de como deve ser o telhado. Você tem que fazer de acordo com a planta. Eu não sei ler a planta. Então, você não pode construir, você é um perigo. Você tem que saber o que está aqui. Saber por que estamos aqui. Então, muitos resistem isso. Porque acreditam que o que importa é fazer uma reunião de libertação, tira a urucubaca de todo mundo, dá uma boa oferta e vamos embora para casa. Não, nós queremos ser igreja, amigo. Nós queremos ser igreja. Não somos contra libertar ninguém, pelo contrário. Queremos libertar mesmo. Queremos ministrar cura, salvação, prosperidade, suprimento, restauração de família, o que tiver. Mas depois que acabou de fazer isso, vem cá, vou te contar, nós estamos envolvidos no serviço. Nós estamos envolvidos num trabalho, esse trabalho é divino, Deus está envolvido e nos convidou para cooperar com Ele. Eu quero te convidar também. Nós estamos construindo uma casa para Deus. Isso é a coisa mais tremenda que existe. Não tem nada mais lindo do que a igreja. Nada mais santo do que a igreja nesse planeta. Porque a igreja é a extensão do próprio Deus, próprio Cristo. Cristo é o cabeça, você é a extensão dEle. Você é a extensão dEle. Essa é a nossa obra, esse é o nosso trabalho. Se eu puder impressionar você hoje com isso, eu já estou contente com o meu objetivo aqui. Porque não tem nada mais importante do que isso. Amém, meus irmãos? Então, todos têm que precisam estar envolvidos. Isso é trabalho do ministério apostólico. Então, não é só o líder que tem que entender a visão da igreja. Todo membro. Devemos guardar tudo em simplicidade. Não precisamos ser complexos. Não, de jeito nenhum.
Mas não pense que por ser simples não é profundo. Então é preciso de revelação. É preciso receber uma visão de Deus. Quantos dizem amém? Então esse é o primeiro passo. Uma vez que eu tenho a visão, eu tenho agora de começar a construção. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer para ter uma construção? Eu preciso das pedras. Eu preciso do material para construir. Ok? Então agora as pedras têm que ser coletadas. Esse é parte do ministério. Qual ministério? Do evangelismo. Então, sair. Porque as pedras não estão aqui na construção. As pedras estão lá fora. Ok? Então nós temos que sair, ir lá fora onde as pedras estão e trazê-las agora para o nosso espaço aqui de construção, que é a nossa igreja, que é a vida da igreja. E nesse processo de sair, não é? Então nós vamos passar por muitas situações, muitas coisas vão acontecer. Então Deus manda que a gente saia, pegue as pedras e transporte-as. Elas eram pedras mortas. Nesse processo de se permitirem ser transportadas, serão transformadas em pedras vivas. Amém? Então, somente trazer as pedras e lavá-las não é suficiente, porque a pedra também tem que ser lavada. Isso você está entendendo o que eu estou dizendo com lavar. Então, pedras, na hora que ela é lavada, ela ganha vida. Ela se torna uma pedra viva. Antes era só pedra morta. Mas não pode ser só trazer a pedra para cá. Não pode ser só lavar a pedra. Então, tem algumas pedras que são muito grandes. E elas não conseguem encaixar na célula, porque elas acham que a célula é um ambiente muito pequeno para elas. Porque elas são muito grandes, elas deveriam andar com a pedrona do pastor Aloísio. Agora eu vou andar aqui com essa pedrinha, essa pedrita aqui desse líder. Não é? Então, elas são muito grandes. Essas pedras vão ter que ser buriladas, entendeu? Arrancar um pedaço, para ver se encaixa. Você sabe que isso às vezes é necessário. Como eu te disse, edificar dá trabalho. É um trabalho para a vida, mas há recompensa diante de Deus. Então, se você até agora não entendeu o que é a recompensa, há recompensa. Tem irmãos que não cansam de mandar e-mail para mim perguntando: pastor, como é que é de graça e tem recompensa? Como é que é sem merecer e tem recompensa? Eu digo, não te interessa, faz, você vai ganhar recompensa. Entendeu? Ele fica querendo entender para receber. Recebe, depois você pergunta de onde é que veio. Recebe a recompensa. Depois você entende os mistérios da graça de Deus. Porque tudo é graça. Tudo é graça. Mas às vezes parece contraditório, porque graça é o quê? Favor imerecido. Mas recompensa envolve merecimento. Como é que pode conciliar as duas coisas? Só um parênteses, não tem nada a ver com a nossa aula, mas preste atenção. O senhor estava falando comigo esses dias. O senhor falou para mim, as pessoas ficam questionando a recompensa, porque eles acreditam que a recompensa é proporcional ao trabalho que ele fez. No dia que ele descobrir que o que ele fez é só isso aqui, e a recompensa que eu tenho para ele é do tamanho do mundo, ele vai dizer, não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido, eu fiz muito pouco para receber tanto. Aí ele vai ouvir os anjos dizendo o quê? É graça, miserável. É graça, você não está entendendo? Quando você faz muito pouco e ganha uma grande recompensa, é graça. Ninguém vai chegar diante de Deus dizendo, está vendo isso aqui tudo? Fiz por merecer. Ele vai dizer o contrário. Eu não sei como é que eu ganhei isso tudo. Não faz sentido. O trabalho que eu fiz foi tão pequeno e eu ganhei mais de $1 bilhão de recompensa. Todo mundo vai dizer, não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Isso é graça. A graça não faz sentido. Até quando ela vem travestida de recompensa. Até a recompensa vai ser graça naquele dia, amigo. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Mas acredite, tem recompensa. Porque se você não fizer nada, você está impedindo a graça de te abençoar. Se você não faz nada, se você não coopera na edificação, você está sendo impedido. Não impeça, não restrinja a graça. Dá espaço para a graça operar na sua vida. Dá espaço para a graça de Deus. Aleluia. Tem algumas pedras também que são ásperas. Você sabe aquela pedra que chega cortando todo mundo? Ela encosta num, já arranca uma lasca. Encosta, são pedras lascadas. Então, elas chegam na vida da igreja lascadas. E acreditam que vai ter que encaixar. Não vai. Vamos ter que cortar as lascas.
Entendeu? A Bíblia chama isso de quebrantamento. Bom, eu não quebranto ninguém, mas eu exorto o irmão, vamos cortar essa lasca. Não dá para a gente ficar junto se lascando o tempo inteiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, não, essa pedra vai ser expulsa da construção. Não expulsamos pedras porque elas não estão prontas. Não, nada disso. Pedras são trabalhadas. Então você entende? Coletar pedra é um negócio importante. Mas as pedras não chegam prontinhas. É preciso ter paciência com as pedras. Também tem aquelas pedras que não gostam do lugar onde estão. Eu me lembro, o pastor Edileu contou uma piadinha quando ele esteve conosco anos atrás. O pastor Edileu é um homem que eu admiro, respeito muito. E ele contando que na igreja dele tinha muita Rolling Stones. E aí o tradutor não sabia traduzir, né? Aí traduziu como Rolling Stones. Ninguém achou graça. E ele morreu de rir. E eu fiquei olhando para ele. Então eu quero dizer para você aqui, Rolling Stones é o nome daquele grupo musical, você conhece? Do Mick Jagger. Então, em português é pedra rolante. Mas não tem glamour nenhum, né? Eu já li a revista Pedra Rolante. Mas se fala que você leu a revista Rolling Stone, você fala, uau, que chique, né? Ok? Então presta atenção, tem muito crente que é seguidor dos Rolling Stones. São pedras que vivem rolando de um lugar para o outro. Rola para uma construção, rola para outra, rola para outro, nunca fica em lugar nenhum. Né? E à medida em que eles rolam, eles se enrolam e vão virando um seixo, que o Senhor os ajude. Então, como eu disse na outra aula, tem muitas igrejas que são boas para coletar pedras. Mas eles apenas fazem a pilha de pedra, eles param aqui. Presta atenção, esse é só o segundo passo do processo. Coletar pedras é só o segundo passo, não é a obra completa. O alvo é chegar na construção, ok? Mas alguns se contentam com isso. Como eu disse na outra aula também, tem uns pastores que cobiçam pedras dos outros. Porque enquanto é só um amontoado de pedras, as pedras rolam de um lado para o outro, e tem gente que à noite vai lá e pega a pedra um do outro. E eu aprendi uma coisa, filho. Pedras só são levadas quando não estão edificadas. Se a pedra estiver assentada na parede, não tem ladrão que vem com a picareta para tirar. Tem? Então, se estão levando as suas pedras, é sinal de que lá ainda é só um amontoado. Estão entendendo a lógica? Quando está edificado, você não teme. Ah, fiquei sabendo que tem um pastor aí de olho num membro seu. Sabe, tem um membro da minha igreja, que é muito próspero, muito bem de vida, e ele me disse que um certo pastor aqui em Goiânia, que é um pastor de um grande ministério, muito maior do que nós, procurou ele, foi lá na empresa dele e falou, vem cá te fazer uma proposta, eu vou te fazer pastor na minha igreja, e o seu filho também, e a sua mulher também, né? E ele veio me contar isso, ele falou, não vou não, eu estou muito contente onde eu estou, aqui eu sou abençoado, suprido, não tem motivo nenhum para sair. E ele não aceitou a proposta, coisa que outros aceitariam na mesma hora. E aí eu perguntei para ele, ele veio me contar isso, eu falei, mas por que realmente você não aceitou? Ele falou, pastor, porque aqui eu estou encaixado. Aqui as pessoas me conhecem, elas sabem meus limites, sabem meus problemas, elas me toleram, elas me amam, aqui eu contribuo, eu sou valorizado. Por que eu vou para outro lugar? Aqui eu estou edificando. Então eu vejo, eu não preciso ficar colocando guarda para vigiar ele, para outros não ir lá roubar a pedra, porque ele é uma pedra que está encaixada. Você é uma pedra encaixada? Agora, pedras que estão encaixadas podem desencaixar, concorda comigo? Você já viu, eventualmente, numa construção, por alguma razão, o reboco cai e um tijolo começa a sair? Então preste atenção, o fato de você estar vinculado hoje, não significa que vai estar vinculado sempre. Toda construção precisa de manutenção também. Rebocos caem. E quando o reboco cai, pode ser que o tijolo saia. E se o tijolo sai, ele pode virar uma pedra rolante. Precisamos ficar atentos quando líderes se tornam tijolos saindo da estrutura. Entende? Pastores que se tornam tijolos saindo. Vivemos um tempo difícil. Precisamos da manutenção na obra. Então nós estamos aqui fazendo isso nesses dias, quando nós dizem amém. Que o Senhor nos livre de colecionadores de pedra. Porque colecionadores não edificam coisa alguma. Colecionadores só querem mostrar o tamanho.
Nós não queremos mostrar tamanho, nós queremos mostrar casa. A beleza está na casa, não está no depósito. A glória está na casa, não no depósito. Ninguém mora no depósito, só mora na casa. Amém, meus irmãos? Então, o propósito de Deus não é ajuntamento, o propósito de Deus é edificação. Pedras que são amalgamadas, alicerçadas, vinculadas, ligadas umas às outras. Então, tamanho, quantidade não é prioridade. Mas é importante, claro. Porque você vai ver no livro de Atos que Deus também, na verdade, quando a casa está edificada, Paulo diz o quê? Que ela efetua o seu próprio aumento. Está lá em Efésios 4 também. Então, todo corpo ajustado, consolidado por toda junta, ele efetua o seu próprio aumento. Quando a casa está apropriadamente edificada, cresce. Quando para de crescer, é porque a edificação está comprometida em algum lugar. Deus é um construtor sábio. Não vai aumentar se a fundação está abalada por alguma razão. Você sabe, nós vivemos nos últimos anos, passando muitos momentos de divisões. Às vezes a divisão não era explícita, mas era divisão por detrás. Pessoas que falavam, discordo da visão da igreja, discordo do pastor Aloísio, né? Aqui ninguém fala de Goiânia. Essa é uma expressão que não podia falar de Goiânia. Essas pessoas não imaginavam que estavam sendo divisivas, desonrosas. Eu também nem sabia que estava acontecendo tudo isso. Hoje eu estou sabendo. E agora eu entendo por que às vezes nós ficamos por anos sem ver o crescimento que gostaríamos de ver. Sabe por quê? Porque apesar de sermos plurais, não estamos sendo um. Não estamos sendo um. Pessoas desleais estavam entre nós, mas não estavam com o mesmo coração. Entende? A casa precisa de ser edificada. E isso produz crescimento genuíno. Porque amontoado de pedras não é genuíno. Por que não é genuíno? Porque pode ser levado as pedras. Na construção, ninguém vai levar. Ninguém vai tocar na construção de Deus. Por isso, depósito não é igreja. Amontoado de crente não é igreja. Só é igreja se for edificado. Guarde o que eu estou te dizendo. Não digo isso para você sair julgando os outros. Não estamos aqui para julgar a obra de ninguém. Estamos aqui para julgar a nós mesmos. Nossa própria obra. Nós queremos ser igreja. Mas é preciso admitir que tem muita gente com nome de igreja, placa de igreja, mas é só amontoado de crente. Não é igreja. Infelizmente, não é igreja. Não expressa o Senhor. Terceira coisa. Me adiantei um pouco, mas... Então, primeira coisa, precisamos de ter a planta. A planta é o ministério apostólico. Uma vez que temos a visão da casa, a visão do que estamos fazendo, aí precisamos da segunda coisa. Precisamos de sair para coletar as pedras. Ok? Uma vez que nós coletamos as pedras, e coletar as pedras nos fala do ministério do evangelista. Agora precisamos do terceiro elemento. Essas pedras que estão aqui precisam de ser buriladas. Esse é o ministério de ensino, ok? As pedras são buriladas pelo ensino. Então, nessa obra, algumas pedras vão ter que ser tiradas arestas, algumas pedras vão ter que ser talhadas, para que possam ser encaixadas. Isso acontece por meio do ensino. Enquanto eu estou aqui ensinando para você, o Espírito Santo já está, às vezes, tirando arestas, sem você nem perceber. Essa é a bondade e a graça do Senhor. Então, é preciso sim haver discipulado na casa de Deus, ok? Mas a visão bíblica é muito mais do que uma estrutura de discipulado. A visão bíblica é sempre uns aos outros, ok? O ensino na casa de Deus não é necessariamente esse ensino sistematizado de sala de aula, ok? Mas é um ensino da família. Nós ensinamos convivendo, ok? Então veja, eu estou andando com um novo convertido e de repente ele fala um palavrão perto de mim. Veja, eu não tenho que levar ele para uma sala de aula e fazer um curso com ele sobre palavras profanas, ou o poder da palavra. Eu apenas digo para ele, falei, filho, na nossa casa a gente não fala isso. Ah, é? Não fala não? Não, a gente não fala, a gente só fala palavras que abençoam, que edificam. Palavras bonitas, a gente não fala isso. Presta atenção, ele poderia te perguntar, isso é sua opinião, onde é que está isso na Bíblia? Ele até poderia fazer, mas novos convertidos não fazem normalmente. Isso é só quem já está cheio de pedra brilhante. Entende? Normalmente o novo convertido, ele só pergunta como é que é em casa.
Ah, aqui não é assim? Ah, então eu quero fazer como é aqui. Aí logo ele aprende misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Né? Aí ele, oh glória. Ele vai aprender o linguajar da casa. Ele vai pegar o linguajar de crente. Você vai ouvir muita gente falando mal do linguajar de crente. Que nós não podemos ter linguajar de crente. Que esse é o crentez, não sei mais o quê. Mas eu acho o contrário. Eu acho que se não tiver um linguajar de crente, você não é. Entende o que eu estou dizendo? Ah, porque o ímpio não entende. Que não entende? Eu fico vendo na televisão, até em novela da Globo, eles falam o sangue de Jesus tem poder. Já viu isso? Eles falam, eles imitam a gente. Eles entendem direitinho o que nós falamos. Entende? Mas na casa de Deus é como a sua família. A família é assim. Entende? Minha esposa não dava aula para minhas filhas de como comer. Ela dizia, não falo com a boca cheia. Corte pedaços menores, muito grande. Né? Ou ela dizia, agora é assim que você vai usar o garfo e a faca. Pega e ensinava. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso acontece em família. Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos. De que maneira, meus irmãos? Então a palavra instruir ali significa ensinar. Ensinem uns aos outros. Aconselhem-se mutuamente uns aos outros. Em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Então a maneira de edificar a igreja é que nós somos edificados por todos. Qual um problema que acontece às vezes? É que quando a gente estabelece certos sistemas da igreja, surge o exclusivismo. Não, o Roberto é meu discípulo. O que você tem que ficar ensinando para ele? Eu ensino o Roberto. Isso era muito comum, já vi isso. Entendeu? Espera aí, esse pastor que está aqui no norte da África é o meu pastor. O que você tem que estar ensinando para ele alguma coisa? Entendeu? Exclusivismo. Isso está fora. Aqui está escrito mutuamente. Mutuamente. Nós abençoamos uns aos outros mutuamente. Você é pastor e você está convivendo com um pastor lá de Roraima, pois abençoe o pastor de Roraima, você está convivendo com ele, você viu uma falha, exorta o irmão amorosamente. O Paulo não vai te ligar dizendo, ó irmão, aqui tem supervisor, está ouvindo? Né, Paulo? Não vai, promete. Aqui tem supervisor, por que você está ligando para cá? Não, a ordem bíblica é mutuamente. Na casa de Deus é mutuamente. Na célula é mutuamente. Até aconselhamento, mutuamente. A irmã mais velha aconselha aquela esposa mais jovem. Aquela que já teve vários filhos, aconselha aquela que começou agora a carreira de ter filho. Essa é a vida da igreja acontecendo de maneira espontânea, de maneira viva. Isso acontece como? Nas células. Não, mas eu não, eu só aceito o pastor me aconselhar e tem que ser lá no escritório. Entendeu? Não. Aceite o conselho do irmão. Aceite a palavra do irmão. Isso é ser burilado, porque na casa de Deus tudo é mutuamente. É aconselhamento mútuo, ensino mútuo, exortação mútua, ajuda mútua, amor é mútuo, a comunhão é mútua. Tudo é na mutualidade. Então lembra o seguinte, pastor, o que eu sou? Eu sou construtor ou eu sou pedra? Você é os dois. Você é sacerdote, mas também é templo. Você é pedra e você é construtor ao mesmo tempo. Tudo isso acontece simultaneamente. Tem a hora que você é pedra e alguém está edificando você. E depois você vira edificador e começa a edificar a pedra do irmão. Nós mudamos e voltamos o tempo inteiro. Se você gosta de imagens visuais. Meu PowerPoint é fraco, devia ter uma casa ali cheia de pedra, né? Não lembrei disso, que o Senhor ajude você a colocar depois uma casa no seu PowerPoint aí. Amém? Então, nós precisamos do quarto ministério para poder encaixar essas pedras. Então você tem o primeiro ministério apostólico, é aquele que dá a planta, a visão. O segundo ministério é o ministério do evangelista, é aquele que nos ensina a coletar as pedras. O terceiro ministério é o ministério do mestre, que nos ensina a burilar as pedras. O quarto ministério é do pastor, que nos ajuda a encaixar as pedras no lugar certo e aprender a vinculá-las pela argamassa do Espírito, pela unção do Senhor. Então é o pastor que nos ensina a ter o cuidado mútuo. Amém? Em todos os aspectos. Então, e essas pedras precisam de manutenção, igual eu falei, a casa precisa de manutenção. Isso é o ministério do pastor. Quando eu falo de manutenção, é que a obra nunca está pronta. Nós estamos a caminho, estamos no processo. Entende? Então, a casa já é uma casa,
Mas a Bíblia diz que a casa cresce. Entendeu? Ah, estamos com a casa tão arrumadinha. E agora chegou mais pedra. Precisamos de avaliar bem esse negócio de novo convertido na igreja. Eu sei que isso não acontece entre nós. Mas eu vim de uma igreja que tinha esse problema. Os mais velhos ficavam impacientes com essa coisa de ficar trazendo muita gente para a igreja. Porque estava tudo tão arrumadinho. Estava tudo tão prontinho. Todo mundo na comunhão. Agora chegou essa pedra lascada aqui perto de mim. Não sabe nada. E vai ter que encaixar ela na construção, mas não tem lugar para ela aqui. Vamos abrir uma congregação mais longe para ela ir. Entendeu? Porque nada pode abalar a nossa comunhão. É muito ruim isso. Por quê? Ele já tem alguma casa construída. Mas quando ele se recusa a crescer, aí vai ter um problema acontecendo. Nós precisamos de continuar crescendo para sermos constantemente renovados. Quando você para de crescer, você envelhece. E o Senhor vem buscar uma igreja que ela é sem mancha, sem mácula e sem o quê? Ou seja, ruga é sinal de velhice. Então o que renova você, filho, é pedra nova. Pedra nova que chega, renova a casa inteira. Então não despreze as pedras novas, o Senhor vai mandar constantemente para você. E por último, existe o controle de qualidade. Então a construção não pode ser feita de qualquer jeito. Então você viu qual ministério que ficou faltando? O profético. Então o ministério profético, estamos habituados a pensar em profeta como aquele que prevê o futuro, não é verdade? Então ele sempre faz um prognóstico do que vai ser o futuro. Mas à luz realmente do Novo Testamento, profetas, antes de mais nada, fazem diagnóstico. O prognóstico é só em função do diagnóstico. Entendeu? Então, qual o diagnóstico? O diagnóstico, irmão, é que você hoje é uma pedra isolada. Qual o prognóstico? Se você continuar assim, filho, você pode sofrer muitas consequências, perdas na sua vida ministerial. Então, o que o profeta faz? Ele ajusta. Ele fala, então, corrige hoje, integre-se, inclua-se, envolva-se. Ok? Esse é o ministério profético. Então, o ministério profético, ele pode falar o futuro, mas sempre para exortar, confortar ou consolar em função do presente. Também era assim no Velho Testamento. Deus não dá profecia para satisfazer curiosidade. Ok? Toda profecia é para despertar sua fé. Você está desanimado? O Senhor fala o quê? Levanta a sua cabeça, porque a obra é grande diante de você. Vou te multiplicar. Você vai ter uma grande equipe. E ninguém vai poder te resistir. Aí você começa a levantar a cabeça e fala, aleluia, eu creio. O desânimo vai embora. O profeta veio para tirar o desânimo. Mas como é que ele tirou o desânimo? Ele te contou o que Deus vai fazer. Deus não está te contando para satisfazer sua curiosidade. Ele está te contando para te edificar, para te levantar. Para te dizer, não pare, não terminou. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o ministério profético, ele é muito importante. Ele é necessário. Então, quando nós construímos, é muito importante a gente zelar para que a construção esteja de acordo. De acordo com o quê? Com a visão, com a planta que foi colocada. Quem checa isso? O apóstolo, ou o profeta. O apóstolo dá a visão. O profeta diz, filho, você está desalinhado aqui. Vamos alinhar aqui. Cuidado, olha, está quebrando a unidade aqui. Isso vai impedir a obra ali. Isso é exortação profética, para que fique dentro da planta. Mas também, se estamos fazendo tudo corretamente, o profeta vem para te encorajar mais ainda. E dizer, você está fazendo muito bem, o Senhor é contigo, o Senhor está alegre, o Senhor está feliz. E você tem esse lado também. Também precisamos avaliar o seguinte, construção é um lugar fácil de machucar. Então, toda obra de construção tem lá a sua campanha de acidente de trabalho, é verdade ou não? Igreja é uma grande construção, tem muito acidente de trabalho. O que acontece às vezes? Construtores inábeis podem estragar pedras, que depois não conseguem se encaixar em construção nenhuma. E aí temos que investir tempo consertando a pedra para que ela entre de novo na construção. Quem não entende a planta e sai batendo a picareta de qualquer jeito, pode machucar muita pedra, pode estragar muita pedra. Então é preciso ter sabedoria, discernimento. Isso também faz parte dessa supervisão.
todo supervisor, na verdade, está exercendo o ministério profético. Porque o supervisor não é só aquele que pega informação. Ele lembra a visão. Ele lembra a construção. Ele lembra a planta. Ok? Então, é preciso ter muito conforto também. Porque às vezes quem é machucado é o próprio construtor. Porque pedras nos machucam também. É verdade ou não é? E às vezes quando somos machucados, nossa tendência é ficar o quê? Desanimado. Também não vou construir mais não. Né? Já pensou isso alguma vez? Vou parar com esse negócio. A gente está aqui construindo, parece uma pedra pontuda e faz, olha a bagunça que ela fez com a gente. Entendeu? Mas aí precisa também de ter o ministério profético para te consolar. Lá vir passar um remedinho em cima da ferida e dizer, vai sarar, filho. Mas a obra continua. O Senhor contigo. Uma outra coisa, um problema de construção. Construção pode ser feita de maneira desleixada. Por isso, não podemos parar de supervisionar. Por quê? O que hoje as pessoas estão fazendo bem feito, daqui a pouco passa a fazer mal feito. A célula que antes era zelosa, de repente pode deixar de ser. Então nós não largamos para lá a célula. Nós não deixamos para lá, nós supervisionamos. Supervisionar faz parte da edificação segundo o projeto de Deus. Como estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, quando deixamos sem supervisão, a tendência é parar. Outra coisa que é importante você entender é que construção também é um lugar onde as pessoas gostam de parar para conversar um pouquinho. Você já construiu alguma coisa? Então sempre tem um servente que quer parar para apitar ali um cigarrinho, aí o outro já para do lado, encosta no cabo da pá e vão ter um dedo de prosa. Não é verdade? Então, construção também é um lugar que a pessoa dá uma preguiça lascada. Chegou um caminhão de pedra para descarregar. Aí você fala, vamos descarregar. O cara respira fundo, ele transpira antes de ir. Ele olha para aquilo, ele fala, primeiro eu vou tomar uma água, vou no banheiro. Não é verdade? Quer dizer, ele vai enrolar o que ele puder para descarregar o caminhão de pedra. Então, existe também essa preguiça às vezes? Não, claro que não no nosso meio. Né? Então, você sabe, os nossos encontros aqui em Goiânia são caminhão de pedra. Toda semana. Nós temos 10, 12 encontros. Cada um, em média, com 60 encontristas. Então, toda semana é 600 a 800 pedras para carregar. Como é que você acha? Você acha que a pastorada já levanta com ânimo? Volta, encontro, respira fundo, aleluia. É um caminhão de pedra, meu amigo. Eu vou jogar pedra nele? Não, eu compreendo ele. Eu só não deixo. Não deixo parar. Entendeu? Não deixo, eu compreendo. Eu entendo que às vezes é cansativo, mas faz parte do trabalho. Vamos trabalhar, o Senhor é conosco. E aí quando você começa a descarregar, você até pega o pique e o negócio você até ganha ânimo depois. Mas eu quero dizer que isso faz parte também da obra. Faz parte da construção. Se você for honesto, você sabe o que eu estou dizendo também diz respeito a você. E nem sempre é falta de férias. Ok? Então, para que o trabalho seja feito, precisamos de supervisão. Supervisor, portanto, é uma função extremamente importante. Né? Nós chamamos de supervisor na nossa igreja local o discipulador. Mas temos também o supervisor que supervisiona igrejas. Então, o supervisor é uma figura profética. Amém? Ele desempenha um ministério profético. Mas a edificação é feita por todos. Esses ministérios todos trabalham juntos, em harmonia, para que o alvo final seja a casa levantada. E quando a casa é levantada, a glória de Deus vem. Quando dizem amém? Aleluia. Deus abençoe os irmãos.